Tefilá Avinu, que seria oração do Pai Nosso. Nós precisamos analisar essa oração preciosíssima, ensinada pelo próprio Cristo aos seus discípulos. Para nós, fica essa oração tão gloriosa e tão profunda, a qual foi falada originalmente por Jesus, logicamente em aramaico, porém ela foi escrita pelos escritores de Mateus e Lucas em grego. Porém, nós sabemos que a raiz de toda a cultura da fé, da crença do povo de Israel, nasce com o hebraico, certo? No grego, nas traduções, há algumas deturpações, principalmente com a influência do próprio paganismo. Então, a originalidade sempre deve ser procurar tanto a cultura, as crenças, com base no hebraico. Você vai entender já já. Não esqueça também que esse estudo estará com PDF no canal do Telegram. Muito bem, vamos para o Pai Nosso, com base em Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante. Pai Nosso que estás no céu. Vamos lá, em hebraico, como que fica? Avinu Sheba Shamayim. Sheba Shamayim. Quando começa já com essa palavra, Avinu, essa palavra aqui é Av, que é pai. Avinu, muita gente me pergunta, mas pai não é Abba? Sim, Abba é uma palavra aramaica, Abba. E se usa também em Israel, quando um filhinho chama o seu pai, chama de Abba, não chama de Av. Então, Av é quando é algo mais formal, quando nós falamos pai de uma forma mais, talvez, requisitada, mais elitizada, de uma forma usada, talvez, em documentos, quando a gente diz pai da medicina, aí se usa Av. Agora, no cotidiano, se usa em aramaico Abba, até os dias de hoje. Então, não tem nada a ver esse negócio de Abba ser paizinho, papai, não tem nada a ver. Abba é pai e Av é pai. Um é aramaico, Abba, e outro é Av em hebraico, tá bom? Então, Avinu é Pai Nosso. Pai Nosso. Pai Nosso. Avinu, Pai Nosso. Por que já logo no começo começa com essa pluralidade? Nosso, Pai Nosso, Pai de todos. Primeiro porque a cultura judaica ensina de que quando se faz uma tefilá, né, os tefilotes, que seriam as orações, principalmente logo de manhã, muitas orações feitas durante o dia. E essa oração, logo de manhã, você não pode falar o nome eu, que é a palavra, vou transliterar aqui, ani é eu. Então, difícil numa oração se pronunciar a palavra eu, meu. Poderia começar, meu Pai que está no céu, né? Mas não começa nosso, coletividade, porque eles evitam falar o nome eu. Porque justamente a palavra ani, em hebraico, ani, também significa pobreza. A única diferença é que uma é escrita com a letra Ain e outra com a letra Aleph, mas Ani é pobreza. Lembra da aldeia chamada Betânia? Bet é casa, Ani é pobreza, casa dos pobres. Foi ali que Maria, em Betânia, derramou esse nardo puro. E muita gente a criticou, principalmente Judas, porque ela estava derramando algo precioso e havia tanto pobre. Mas Jesus falou, ela sabe o que ela está fazendo, Eu já expliquei isso outras vezes. Então, nós temos ani, a palavra ani, meu, ou eu na verdade. Quando se usa o eu, a pobreza. Ou seja, nesse raciocínio de evitar a palavra eu numa oração, nas tefilot, está se evitando a pobreza, porque a raiz de todo o mal começa com o ego, com a autoconfiança, quando a pessoa ela não confia em Deus, está baseada em si própria, em si mesmada, o eu acho, eu penso, eu consigo, eu tenho. Então, se você é tão poderoso, para que você está orando? Para que você vai falar ao Eterno se você é tão poderoso? Então, se tira a palavra e de fato me diga, todo problema social de relacionamento, quando começa a se exaltar o eu, há fracasso. Por exemplo, no matrimônio, quando um fala, eu tenho razão, eu penso assim, pronto. Esse
casal está fadado a fracassar, a se separar. Em qualquer lugar onde eu deveria haver sinergia, unidade, se há uma pessoa que fala eu penso, eu acho, eu quero, faça-se segundo minha vontade, pronto, essa pessoa não vai dar certo no coletivo. Então, eliminar o eu. Tanta coisa que a gente ressalta com a bandeira do eu, do ego, e lamentavelmente isso não agrada ao Senhor. Então, o próprio Yeshua já começa com a oração. Pai nosso, é um Pai celestial, Av, é Deus, o eterno, mas Ele é nosso, não é somente meu, não é somente teu, é nosso Pai. Isso é coletivo, isso significa unidade. Quando nós falamos em esse Pai Nosso, estamos falando numa família santa, estamos falando da bênção, como no Salmo 133, não vai dar nem espaço para anotar aqui, mas Salmo 133, vou anotar também, pronto, Salmo 133, está falando de unidade, isso é importante, como está faltando unidade, essa união perfeita, santa, na grei do Senhor. E hoje em dia tanta gente convicta no ego e tanta gente que somente pensa no seu bel prazer, no seu próprio prazer e se esquece dos outros. Então, o Pai Nosso já começa com uma unidade, dizendo todos somos família. Olha que interessante. Então, quando você veja Avinu, está falando Pai Nosso, tá bom? Em segundo lugar, temos essa palavra, Sheba Shamaim. Nós já estudamos que Shabaim é céus, Hashamaim, os céus, que é essa palavra aqui, Shim, Mem, Yod e o Mem Sofit. Sheba Shamaim significa que está nos céus, você que está no céu. Então, quando nós falamos que está no céu, estamos falando da majestade de Deus. Está colocando a ideia de que nós estamos num perfil terreno, num âmbito terreno, e precisamos nos conectar a algo sobrenatural, celestial. Então, você vai orar, meu filho? Não vai falando assim de qualquer jeito, não. Entra no lugar de reverência. Em primeiro lugar, um lugar específico. Um lugar de oração. Um lugar onde há tomar. Pode ser qualquer lugar. Dentro do teu quarto, em cima de uma árvore, no monte, na rua. Mas você deve ter reverência e reconhecê-lo como um Deus de majestade que está nos céus. Não é de qualquer maneira, não é como eu falo com qualquer pessoa, estou falando com Deus Todo-Poderoso, estou falando com o Eterno. Então, essa dinâmica de poder salientar que está no céu, não é para distanciá-lo da gente, não é para dizer, tu está lá e nós estamos aqui perdidos, não. Ou seja, somos tão falhos, somos tão errados e às vezes tão pecadores na nossa condição humana, éramos pecadores, mas agora somos filhos de Deus e podemos nos conectar, agora salvos, não somos mais pecadores, mas somos filhos e nos conectamos com o celestial. Gente, presta atenção, qual é a profundidade dessa conexão com o celestial? Então, nós temos que sair fora do terrenal. Quando falamos Shamaim, estamos falando de conexão, vou colocar aqui, conexão celestial. Celestial, você tem que se conectar nessa conexão espiritual. Quanta gente que perdeu a conexão com o céu, quanta gente erramos, quantas vezes erramos, quanta gente também se afasta da presença do Senhor e se desconecta do céu. A questão não é se desconectar de coisas terrenas, mas o problema é se desconectar da glória do céu. Então aí nós vemos como é necessário reconhecer que há uma ação sobrenatural e há um Deus que é Pai que está nos conectando a coisas gloriosas e celestiais e profundas. O próprio Paulo diz, pensai nas coisas do alto, pensem nas coisas do céu, serão ligados com a dimensão celestial e isso é maravilhoso, tá bom? Aí já começa a falar e declarar a necessidade de santificar o nome de Deus, que é It Kadesh, essa palavra aqui, Kof, Dalet e Shin, que é Kadesh aqui, surge da palavra Kadosh, Kadosh em hebraico, Kadosh não é aberto Kadosh, mas é Kadosh, Kadosh é algo separado, algo que é especial. Aí surge a palavra Kiddush, que é consagrar, Kadesh, que é
santificar algo que é totalmente processado para... que faz totalmente a diferença. Então, nós temos que santificar o nome de Deus. Agora, preste atenção. Deus vai deixar de ser santo se nós não o santificamos? Não é Deus que é santificado quando diz santificado seja o teu nome. Não. Em primeiro lugar, santificado é eu reconheço que tu és santo. Eu reconheço, na minha humanidade falha, reconheço que tu és santo. E toda vez que nós santificamos o nome de Deus, o santificamos porque essa santidade vem até nós. Toda vez que você o santifica, logicamente você vai se afastar do pecado, você vai se afastar da maldade, você vai limpar teus pensamentos pela força e a glória do Espírito Santo, você vai se afastar de ações carnais e maquiavélicas. Então, quando você santifica o nome de Deus, na verdade, você está sendo santificado. A mesma coisa o louvor. Tem gente que já me disse, que Deus é esse que precisa ser louvado, elogiado, um Deus egocêntrico? Não. Quando nós o louvamos, na verdade, nós somos edificados, nós somos exaltados, nós somos abençoados com essa bênção de Deus. Então, quem é beneficiado sou eu. Quando eu santifico no nome de Deus, eu sou santificado. Quando eu glorifico a Deus, a glória de Deus vem na minha vida. Quando eu reconheço o poder de Deus e bendigo o nome de Deus, esse poder entra em mim. Na verdade, eu sou processado. Deus não precisa que o santifique para ele ser mais santo, porque Deus é santo absolutamente e acabou. Deus não precisa de mais poder, porque ele tem todo o poder, ele é o Deus todo-poderoso e acabou. E ele é único, absoluto, e ele é o nosso Deus todo-poderoso. Então ele não precisa de que alguém lhe dê louvor ou santifique para ele ser mais. Não, somos nós que somos processados nisso. Então presta atenção, queridos, porque isso aqui é profundo, isso é maravilhoso. Quanto mais você santifica o nome de Deus, logicamente começa com a mente. A minha mente é tomada por essa santidade, por esse kadosh. Aqui no caso, a consagração, a santificação, santificado, kadesh. Eu estou me santificando, me afastando daquilo que não agrada a Deus. E como é difícil estar sempre nessa santidade, mas a nossa guerra é constante, a nossa batalha é constante, e a santidade de Deus domina a nossa humanidade carnal, a nossa natureza pecaminosa, que é mortificada, e o próprio Satanás, que está sempre tentando nos desviar da presença do Senhor, meu Pai da glória. Então, nós precisamos viver essa santidade gloriosa, santificado. It Kadesh. Por que é falado It Kadesh Shimcha? Porque Shemecha ou Shimcha, eu já vi duas versões, Shemecha, Shem é nome, Shemecha, teu nome. E aqui no hebraico mais moderno, Shimcha, teu nome. Então aqui quando eu estou falando It Kadesh é santificação, santificado, teu nome. Por quê? Porque o Eterno tem um nome. Nós não podemos escrever de uma forma irresponsável o nome do Eterno, nós sabemos disso e temos essa reverência, mas o nome sempre apareceu com o tetragrama, 4 letras, Yod, He, Vav e Rei. Até tirar aqui. Esse é o tetragrama, esse é o nome de Deus. Yod, He, Vav, Rei. Eu coloquei Yod. Esse é o nome do Eterno. Yod, He, Vav, He. O tetragrama. Muitos querem colocar a pronúncia Yahu, Yahu, enfim, Yahvé, Yehová. Não vou entrar nesse quesito porque há muitas interpretações. Não esqueça que o hebraico original era escrito só com sinais pictográficos. Depois avançou, né, evoluiu para um hebraico mais estruturado, para muitos anos depois de Cristo, 300, 400, os maçoretas se dedicaram a fazer essas letras de hoje em dia, e aí surgem as vogais, as pontuações, que são vogais, A, E, I, O, U, porque isso não existia. Então nós não podemos decifrar na originalidade. Então um nome sagrado que não pode se entrar em discussão, em briga, sempre gente brigando, colocando A, E, I, O, U no tetragrama. Isso, gente, é complicadíssimo, isso não pode existir.
nós sabemos que é um nome eterno. E em Isaías 42, se não me engano, isso, Isaías 42, 8, anote aí. Isaías 42, 8, fala, meu nome é Yod He Vav He, esse tetragrama, que não vou falar Yahvé, Yahu, enfim. Mas esse é meu nome, Ani, tetragrama, Ani, Yahweh, ou Yahu. Meu Deus, aí começa a complicação, né? Hushemi, esse é meu nome, esse é meu nome. Então, em português foi traduzido, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Não está escrito Senhor. Adon, em hebraico é Senhor. Adonai, Adoni, meu Senhor. Então não tem nada a ver. Eu sou o Senhor. O Senhor não é nome. Então está escrito lá originalmente, eu sou, aparece o tetragrama, certo? E esse é meu nome, eu sou. Esse é meu nome. E acabou. E terminou. Então, esse nome deve ser reconhecido. Que hoje em dia evita-se falar e falam Hashem, o nome, Baruch Hashem. Ou seja, se fala o nome ao invés de pronunciar o tetragrama. Então, querido, esse nome deve ser santificado. O Eterno tem um nome. Isso é uma conexão espiritual. Agora, preste atenção, eu não posso me deter na questão de vogais, A, E, I, O, U, Yahu, Yahvé, Yehová, Jeová, e começam a inventar coisas. Não posso me fixar na letra. A letra, não esqueça, ela te desvirtua da essência. A própria lei também passa a ser letra se você perde a essência da ordenança, da lei, do desígnio do Senhor. Só se fixa na letra. A letra mata e o Espírito vivifica, está escrito claramente. Agora, preste atenção, eu tenho que entender a conexão espiritual nesse nome sagrado. Há uma conexão espiritual. Aí sim. Tem gente tatuando o nome, esse tetragrama, e fazendo banalidade, escrevendo em qualquer lugar. Não, nós temos que ter muita reverência e temos que ter essa graça. Eu, quando escrevo aqui, eu ensino ou passo de uma forma didática para que haja conhecimento e revelação, mas jamais escreveria em qualquer lugar. Estaria fazendo isto somente com a direção desse perfil de ensinamento, esse perfil de alguém que está revelando as Escrituras na minha pequenez, na minha tão simplicidade, e ao mesmo tempo sendo nada, sendo pó, cinza, me atrevo a ensinar e passar essa informação. Mas isso aí é algo seríssimo. Então o nome do Senhor é eterno, o nome do Senhor, ele precisa ser conhecido, o nome do Senhor, mas é numa revelação espiritual. Não esquecendo que o nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, ele é quem nos revela a glória do nome de Jesus. E não esqueça que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Ele é o próprio Salvador que nos conecta ao Deus Todo-Poderoso. Então temos aí essa santificação do nome do próprio Deus. Santificado seja o teu nome. Id Kadesh Shimcha. Eu já falei que também vi a versão Shemecha, Shemecha, tudo que é erra, com a língua bem, a garganta bem arrastando, significa teu, erra, Yevarechecha Adonai Veshmerecha, lembra da oração da bênção sacerdotal? Então, Shimcha. Aí surge essa última frase, que está dividida aqui em dois, Tavo Malchutecha, Malchut é reino. Olha só, Tavo Malchut, venha o teu reino, Malchutecha é teu reino. Porque diz Malchut, e há um pedido para que venha o reino. Aí que tá, uma coisa é você saber que você precisa se conectar aos céus, você precisa se conectar ao sobrenatural, mas a glória do reino, poder do reino precisa vir até a terra. Essa é a questão. Uma coisa é ter um homem aqui na terra, terreno no perfil humano geográfico, físico e na sua limitação, que vai e se conecta a Hashamayim, que seria os céus. E ele abre esse portal. Mas aí começa o mistério, quando
Os céus reconhecem que alguém está movido por fé, que está querendo se conectar, isso logicamente pela autoridade do Todo-Poderoso. Aí sim, a autoridade do reino de Deus desce à terra. Essa é a glória. E o próprio evangelho é do reino. Se nós temos uma conexão, é através de Cristo, logicamente que nos dá autoridade, mas a essência do reino vem através do evangelho. O evangelho é do reino. E quando eu tenho o evangelho, eu tenho a conexão do reino. Agora, nós precisamos implantar essa virtude e glória do reino de Deus. Tanta gente que prega o evangelho com base na sua denominação, com base na sua placa, de uma forma religiosa, está ensinando o marketing religioso da sua denominação. Está repreendido, isso não provém de Deus. Agora, quanta gente que não conhece a essência do reino, quanta gente seguindo às cegas, dogmas, doutrinas de uma denominação, mas não conhece a glória do reino, não conhece a essência do reino, não conhece o poder do reino, Malchut, esse Malchutecha, teu reino, e esse reino precisa vir até nós. Quando o reino vem até nós, aí começamos a dominar toda a área, toda a geografia, todo o âmbito espiritual, físico, na área financeira, na área política. Quando a igreja domina com o reino, meu Deus, essa igreja é poderosíssima. Quando há um cristão que o reino desce até ele, ele implantará não uma religião, não uma plaquinha de uma igrejinha, mas vai implantar a excelência da essência do eterno aqui na terra. Isso é maravilhoso. Então, isso, logicamente, até que Cristo venha nos buscar, estaremos implantando a glória do reino, a qual um dia se manifestará aqui na terra. Esse é outro tema. Então, nós precisamos ver essa conexão com o reino. Por quê? Primeiro, olha, por isso que no grego a gente não pode aceitar algumas palavras, porque no grego essa palavra malchut, que está aqui, ó, aqui temos tavô, essa é a palavra malchut, mem, lamed, aqui é o kaf, o vav com pontuação para o tav, e o kaf sofit. Olha só, quando nós vemos malchut, estamos vendo aqui, malchut, aqui é tavô, venha o teu reino. Quando nós falamos de reino, estamos falando de um domínio. Mas olha, no grego, basileia, que seria a palavra para reino, basileu, que seria um senhor que domina, que oprime, por isso no grego basileia é alguém que tem poder, mas que subjuga, que oprime, que mata, que domina o território. Isso é na cultura grega. Só que na cultura judaica, Malchut, o reinado do próprio rei, que é o Melech, nós temos aqui uma ideia diferente. O Malchut é servir ao povo, não é dominar. Lógico que ele vai ser o que vai governar, porém ele serve. O Malchut é abdicação de vontades próprias para fazer a vontade do povo. Olha que coisa diferente. É por isso que o hebraico é a raiz para a nossa fé. Com certeza, nunca vai ser o grego, vai ser o hebraico. No Basileia, que é o reino, a palavra Basileia, o reino na linguagem grega, é a opressão de alguém que domina, que alguém que talvez vai fazer atrocidades para dominar o território. Agora, o Malchut, que é o reinado, o Malchutecha, o teu reino, quando vem, ele domina, mas está trocando, está pegando a vontade do povo, e esse rei abdica da sua vontade e ele passa a fazer a vontade do povo, ou suprir melhor as necessidades do povo, não é nem vontade, mas é suprir a necessidade do povo. O rei, segundo o contexto judaico, ele abdica talvez de opiniões pessoais e ele precisa ouvir o povo, ouvir o povo. Então nós precisamos entender isso. Porque nós cremos que o rei somente é aquele que pisa, que está na soberania. Não, mas nesse contexto judaico, hebraico, nós vemos como o rei, ele tem que se voltar com seu coração para o povo e ajudar ao povo, abdicar de coisas pessoais dele para poder beneficiar o povo. Olha que coisa mais preciosa e diferente.
E, logicamente, isso aconteceu com Cristo Jesus. Esse princípio do Malhut, que é o reinado de Cristo, é que ele deixa a sua glória. Em Filipenses 2,7, olha só, vou colocar aqui, meu Deus, reinado. Filipenses 2,7, meu Deus, é uma salada aqui santa, mas você vai notar, Filipenses 2,7 diz claramente que ele se esvaziou e tomou forma de servo, ser humano, né? Se vestiu de humanidade para nos dar tudo. O Malhut, seria o próprio reinado de Cristo, se caracteriza por isso, ele abre mão da glória e vem e se humilha. E ele se submete aqui, humilhação tão profunda que foi humilhado até a morte, diz Paulo, e morte de cruz. Leia lá Filipenses quando ele fala isso. E ele se humilha, ele se fez pobre para que nós fôssemos enriquecidos, para nos enriquecer em todo sentido. Uma riqueza espiritual e abrange tudo também. Ele se tornou doente, ou seja, assumiu nossas dores para que fôssemos pelas suas pisaduras, fôssemos curados, restaurados, assumiu o nosso pecado, assumiu nossas maldições. Olha só, ele se humilha. Eu sempre digo, quando há um relacionamento entre duas pessoas, e eu tenho esse princípio, quando eu vejo alguém, por exemplo, que é mais poderoso do que eu me subjugo e quero aprender com essa pessoa. Quando eu conheço alguém que entende, por exemplo, já que estamos falando da palavra de Deus, que entende mais da palavra de Deus, por favor, eu me chego junto e me subjugo, se essa pessoa quer me ensinar, eu vou me humilhar, na verdade, e vou estar diante da autoridade dessa pessoa. Olha só, quando eu vejo alguém que é mais poderoso, isso deveria existir em todo mundo, porque a pessoa que vê alguém maior do que ela, e elas querem sobressair, elas querem aparecer. Não, isso é errado, né? Eu vejo dentro da igreja gente que quer se aparecer de qualquer jeito e não sabe o que é se sujeitar, se humilhar. Logicamente, há pessoas que você as orienta, estão ali embaixo da tua autoridade, você as cuida, você as trata, mas haverá pessoas que são maiorais, que são maiores do que você, e você precisa se humilhar, você precisa parar de falar, você precisa aprender, você precisa servir, você precisa correr atrás, servir água, atender essa pessoa, porque é um maioral. Embora somos todos iguais, mas olha só, essa é a nossa tendência. Mas em Cristo, num relacionamento, quem é maior? Com certeza Cristo, mas ele se humilhou. Olha que coisa linda, ele se subjugou, ele desceu ao máximo, ao sumo, ao ponto de morrer por nós. Ele nos exaltou e ele se humilhou. Esse é o reinado de Cristo. Essa é a verdadeira função de um rei, de estar em humilhação para servir ao povo. Então o reinado, venha a nós o teu reino, significa que venha essa excelência, a qual nos exalta, a qual nos revela coisas sobrenaturais. E logicamente esse reinado só veio com Cristo, se humilhando na cruz, se humilhando, se subjugando. E nós louvamos ao Eterno pela vida do nosso Salvador. E louvamos a Deus porque esse reino está em nós. Venha o teu reino, Tavo Malhutecha. E é a ser Retzonha, ou Retzonecha, tem gente que também traduz como Retzonecha, ou Retzonha, que seria, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Ratzon é vontade, está aqui, ó. Retz, Sadik, Vav, com pontuação para o Nun, e aqui, no caso, Retzonha, que seria o Rav, com a pontuação para A. Retzonecha ou Retzonha. Retzonha, olha, tem que usar a garganta. Então, nós temos aqui esse reino que venha e se faça a Ratzon, a tua vontade. Retzonecha, ou Retzonha, tua vontade vai ser feita. Quando vem o reino, a vontade dele se faz. Em Romanos 12, Paulo diz claramente, logo nos primeiros versículos, diz que a vontade de Deus, versículo 2, a vontade de Deus, Ratzon, o Ratzon em hebraico, um parênteses, tem muita gente me perguntando, o Resh, é Resh ou é Resh? Depende da região. Aqui no Brasil, o S, por exemplo, no sul é pronunciado como S. Agora você vai no Rio de Janeiro, o som do S vira Sh, pastor. Lá no sul é pastor, aqui em São Paulo é pastor, lá é Pash com Sh. E assim também
o Rio Grande do Sul é Rio, em outro lugar é Rio, então vai mudar a pronúncia. Então tem resh e tem resh, é a mesma letra. Então não se preocupe porque há pronúncias que variam de região. Então, quando nós falamos dessa ação gloriosa da vontade de Deus, temos que ver se ela é boa, agradável e perfeita. Razão é vontade. E quando nós encontramos a vontade de Deus, tudo vai ser alinhado para a perfeição. Tudo vai ser alinhado para algo bom, para algo agradável. Isso é vontade de Deus na sua vida. E o reino traz isso. Então temos aqui a metade só. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Amém? Se você gostou desse estudo e você quer que continuemos estudando o Pai Nosso, se é útil para você, deixe um comentário, nos ajude, deixe um comentário, deixe um like e esteja com a gente nos estudos, tá bom? Quero me desculpar porque tenho deixado de gravar os 3 estudos semanais, porque estamos numa labuta muito grande ali onde nós congregamos, estamos ampliando, estamos literalmente colocando a mão na massa, trabalhando junto com todos os obreiros, ali trabalhando, construindo. Isso tem me tomado muitíssimo tempo, em plena pandemia construindo, mas Deus tem nos abençoado, Deus tem feito coisas maravilhosas, tá bom? Deus te abençoe, ore por nós e continuamos nesse propósito santo, mergulhando na palavra de Deus. Deus te abençoe.